Presidente Evandro Carvalho da Federação Pernambucana de Futebol detonou Mirassol na semana passada e ontem detonou Ronaldo. O homem não para, viu? Este é o assunto do nosso penúltimo Opinião de 2024. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Show de bola! Olá você, eu sou Jânio Araújo e você está em mais uma opinião. O assunto hoje vai ser o Evandro Carvalho. Em primeiro lugar, eu quero dizer que esse cidadão faz muito mal para o futebol pernambucano. Dá até vergonha de dizer que ele é pernambucano, que ele representa o tão glorioso futebol do nosso estado. Então nós vamos aqui falar sobre duas opiniões que ele emitiu em dois podcasts. Vamos chamar aqui primeiro a foto aqui de uma matéria do GE.globo na semana passada. Inclusive foi tão chocante que o Botafogo perdeu para o Pachuca que se falou mais dessa declaração do que da própria derrota do Botafogo. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, fez comentários sobre o fato de o Mirassol jogar a Série A em 2025. Em participação no canal de primeira do jornalista Beto Lago, o Cartola detonou a participação do que chamou de clubes de empresários em divisões principais do futebol nacional, afirmando que não há apelo para a torcida. Abre aspas. Veja aí, o Mirassol Série A. Não tenho nada contra o Mirassol. Curiosamente, toda vez que você vai falar mal de alguém, você diz que não tem nada contra. Conheço a cidade. Mas o que é que danado o Mirassol vai fazer em Série A de Campeonato Brasileiro? Quem é que vai pagar? Quem é que vai investir? Quem é que vai assistir o Mirassol jogando a Série A? Mirassol não é um clube de Série A, iniciou Evandro Carvalho. Bom, primeiramente vamos contextualizar. O Mirassol foi um clube que é de uma cidade pequena, menor até do que Pesqueira. É a menor cidade a ter um clube na Série A na história do Campeonato Brasileiro. A média de público lá no estádio lá do Mirassol foi cerca de 8 mil pessoas, que já é considerado um bom público se tratando de Série B. Eu vejo que quando o Flamengo for jogar lá, o estádio vai estar lotado. Isso é, se não houver venda de mando, né, que normalmente acontece quando esses clubes estão, que eu acho aí sim uma coisa ruim. Você espera muito tempo para um clube chegar a uma Série A, como foi o CSA, por exemplo, e de repente você vende o mando. Isso aí realmente eu acho uma ruim. Tomara que não aconteça com o Mirassol. Se não acontecer, eu tenho certeza que quando o Corinthians, o Vasco, o Flamengo, o próprio São Paulo, Palmeiras, os clubes paulistas que já são acostumados a ir lá, o Grêmio, o Internacional, eu acredito que esse estádio vai estar lotado. Então, isso aí já tira a razão do próprio Evandro Carvalho. Mas aqui nós estamos para comentar o contexto. Ele, como presidente, como dirigente de uma federação importante no futebol brasileiro, nunca poderá expressar isso. Até porque quando ele fala mal do Mirassol dessa forma, ele fala mal também dos seus filiados. Principalmente o Retrô, que é um clube muito semelhante na forma de administração em relação ao Mirassol. É um clube que tem como presidente e dono também um empresário, no caso o Retrô, e é um clube que não tem torcida. E está emergente no futebol, inclusive foi campeão da Série D deste ano e vai jogar a Série C do ano que vem e tem um projeto ambicioso de pelo menos chegar à Série B. E aí se o Retrô chegar à Série A, seu Evandro Carvalho, o senhor vai falar a mesma coisa? E olha que o Retrô já teve até que contratar torcedor para ir a jogos decisivos no Campeonato Pernambucano. O fato de você não ter uma história no futebol não tira o mérito. Inclusive o Mirassol é um time tradicional, viu? Não é um time novato, é um time tradicional. Mas digamos que o time surja agora, como surgiu o São Caetano, por exemplo, nos anos 90, o próprio Bragantino que voltou agora, o São Caetano nos anos 2000, né? O Bragantino sim nos anos 90. E aí, vai tirar o mérito deles? Eu me lembro que há um tempo atrás quiseram formar uma Superliga dos Campeões, onde não teria respeito aos valores
ao mérito, a meritocracia, no caso. Não teria os valores técnicos como prioridade, e sim o nome das equipes. Ia ser um campeonato permanente com os grandes da Itália, os grandes da Inglaterra, os grandes de Portugal, da França, da Espanha, enfim. Ia ser um supercampeonato tipo a NBA. Só que a questão dos esportes americanos é diferente. Porque as questões dos esportes americanos ela é tradicional, ela não tem rebaixamento, os clubes são franquias, inclusive mudam de cidade, certo? É uma questão bem diferente. Os jogadores é que ascendem a essas equipes. E lá existe uma fórmula de competição que não existe em canto nenhum. Que você começa na universidade, depois você chega às grandes ligas. Isso no futebol americano, no basquete NBA, também na NHL, que é o hóquei sobre gelo, e também no beisebol, na MLB. Então quer dizer, é uma forma diferente de você tratar ali. Não queira comparar a meritocracia que existe no futebol em todo o mundo com os esportes americanos. Tanto que o futebol lá ainda não emplacou, apesar de levar alguns craques, normalmente em fim de carreira, lá para o futebol dos Estados Unidos. Falando isso do Mirassol, qual é a atitude também do presidente Evandro Carvalho em falar, por exemplo, dos times do interior? Porque se ele defende a tradição, para ele, só quem deve ser campeão é Sport, Náutico e Santa Cruz. Deve ter sofrido muito quando o Salgueiro foi campeão em 2021. Principalmente porque houve alguns erros de arbitragem que favoreceram o Salgueiro, né? Coisa que não aconteceu em 2017, quando o Salgueiro foi prejudicado pela arbitragem. Um presidente de federação nunca pode falar o que falou. E piorou, viu? Que ele admitiu imparcialidade quando disse que destinou a tabela para beneficiar o Santa Cruz. A tabela do Campeonato Pernambucano. Na minha opinião, ele vai quebrar a cara. Porque ele colocou 3 jogos decisivos do Santa Cruz, os 2 clássicos e o Retrô, que ele considera como um clássico agora, onde dá uma boa controvérsia, dá o que ele diz. Que ele fala uma coisa do Mirassol e fala outra do Retrô, e 2 coisas que são praticamente a mesma coisa. E aí, cadê a imparcialidade de quem organiza um campeonato? Você falar abertamente que favoreceu uma equipe na hora de confeccionar a tabela, isso além de ser antiético, ainda é ilegal. Evandro Carvalho é um mal para o futebol de Pernambuco. Mas eu vou falar mais sobre um assunto que vai envolver Evandro Carvalho no próximo bloco. E não parou por aí. Quando todo mundo acha que é Evandro Carvalho, inclusive depois ele deu entrevistas dizendo que tinha se arrependido de ter falado daquilo do Mirassol, né? Mas ontem ele voltou a ser manchete aí no portal do blog do torcedor, né? Presidente da Federação Pernambucana de Futebol detona Ronaldo e considera carta fora do baralho na disputa pela presidência da CBF. Em entrevista ao portal NE45, Evandro Carvalho explanou sobre o anúncio do pentacampeão que almeja lançar-se candidato contra Edinaldo Rodrigues. Esse contexto aí, eu não vou dizer que o Evandro Carvalho está totalmente errado. Na realidade, federações de futebol, inclusive a CBF e a própria FIFA, são verdadeiras ditaduras, disfarçadas de democracia, mas são ditaduras. Por quê? Uma eleição para presidente da Federação Pernambucana de Futebol, que aconteceu há 2 anos atrás, teve Mirinda como candidato da oposição, ou possível candidato da oposição. E foi aquela situação, ele foi conquistando adesões. Quando chegou na hora H, ele nem candidato foi. Esbarrou nas exigências do estatuto para ser candidato. O Evandro Carvalho aí nessa entrevista, ele disse que é mais fácil você ser candidato a prefeito, vereador. Aliás, que é mais fácil ser candidato a presidente da CBF do que a prefeito, vereador. Na realidade, ele falou aí num tom de deboche. Tá certo que quando você quer ser candidato a vereador, candidato a prefeito, você tem que ter uma série de cumprimentos. Você tem que estar ficha limpa, você tem que ter um partido, o partido tem que aprovar você em convenção, entre outras coisas que a gente já conhece.
Na federação, para você ser presidente da CBF, você tem que ter o apoio de no mínimo 2 federações e 2 clubes da Série A ou Série B. Tarefa até simples. Mas quem é que vai conseguir o apoio, principalmente das federações? Por que é que eu digo que as federações, a CBF, são verdadeiras ditaduras? Começa logo pelo sistema de votação, onde os pesos são diferentes. O peso do voto da federação é de 3 pontos. É maior do que os clubes da Série A, 2 pontos, e maior do que os clubes da Série B, 1 ponto. O colégio eleitorado é esse. São 40 clubes com mais 27 federações, ou seja, são 67 votantes nas eleições para presidente da CBF. E aí, tem essa diferença. Voto da federação, peso 3, voto dos clubes da Série A, peso 2, votos da Série B, peso 1. Ou seja, se os 40 clubes votarem num candidato, votarem no Ronaldo, vamos dizer que ele vai colocar como exemplo aqui, são 60 pontos. Se as federações votarem em Adinaldo, são 81 pontos, melhor dizendo. São 27 federações, vezes 3, 81 pontos. Então, somente as federações podem eleger o presidente. E as federações são assim, na mão da CBF. Inclusive, se alguma federação colocar apoio a Ronaldo, ele precisa de 2. Se uma colocar, pode ter certeza que ela vai ser perseguida pela CBF pro resto da vida. Só veria, no caso, 2 situações que poderia derrubar um presidente da CBF. Uma já aconteceu, né? Que ele participar de um escândalo, tipo um roubo, uma lavagem de dinheiro, que aí a polícia pode investigar ele como pessoa e não como instituição. Por exemplo, o Rogério Caboclo acabou sendo tirado, né, da presidente da CBF porque envolveu-se num escândalo sexual, de assédio sexual. Por isso que ele caiu. São as duas, essa situação. E a segunda, se houvesse uma revolução, coisa que é bem mais improvável. Ou seja, as federações realmente disseram, não quero esse cara, e realmente juntassem todas para ganhar. Teria que ser para ganhar. E olha que eu não estou botando nem os clubes, eu estou botando as federações. Ou seja, pelo menos 25 dessas federações e os 2 clubes, né, que tem que ter o apoio dos 2 clubes, pelo menos 25 dessas 27 federações fizessem uma revolução e dissessem, vamos derrubar esse presidente. Mas isso aí eu acho bem mais improvável. Por que é que eu digo a ditadura? Porque não tem como haver interferência externa. A gente vê as situações aqui, por exemplo, de Evandro Carvalho, que fala besteira, é antiético, fala muita bobagem, que um presidente de clube não poderia falar. Mas como é que para tirá-lo? Ele vai acabar se perpetuando no poder. Só tem uma situação que poderia tirá-lo, ele se envolver num escândalo. Que também é pouco provável, já que ele é muito, pelo menos assim, que a gente sabe, ele é muito discreto. Ele não tem essas informações de ter alguma situação. Fora isso, não pode ter interferência externa. A FIFA não permite. O ano passado, aliás, no início desse ano, 2024, eu estou achando que já estou em 2025, 2024, houve um problema que afastou Adinaldo. Uma decisão em primeira instância lá da Justiça do Rio de Janeiro. A FIFA ameaçou punir o Brasil. Inclusive o Brasil não participaria nem do pré-olímpico de futebol, acabou participando e nem classificando para a Olimpíada. Começaria ali, depois os clubes iam ser impedidos de jogar Libertadores. E aí o Gilmar Mendes, lá ministro do Supremo Tribunal Federal, derrubou lá a decisão judicial, disse que tinha que ser julgado pelo STF. Quando foi ser julgado, um dos ministros pediu vista e ninguém sabe quando é que vai ser julgado isso. Vai chegar a eleição e não vai ser julgado essa situação. Então não pode ter interferência externa. Se tiver, o Brasil corre risco de ser desfiliado. E aí não poder participar de competições internacionais que seriam um prejuízo não só para a seleção brasileira, como também para os próprios clubes de futebol. Bom, esse foi o nosso penúltimo opinião. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like, independentemente da plataforma que você estiver. Um abraço, fique com Deus e daqui a pouco tem mais outra opinião sobre transmissão esportiva. Até já!